Tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é o dia 28 de janeiro de 2016, quinta-feira. Esse é o verbete de número 3.646. Ele tem 6 páginas, 54 elogias e 14 máximos. O tema é periferia conscienciológica dentro da especialidade proexologia. Quem escreveu esse verbete é o professor Luiz Cláudio Lino Cândido. Ele é brasileiro, natural de Santos, graduado em administração e voluntário da Conscienciologia desde outubro de 2015. Periferia conscienciológica é a condição de a consim, homem ou mulher, ser intermissivista autoconsciente e permanecer à margem da max proex grupal, eximindo-se da reciclagem intraconsciencial, sem coragem para a assunção da autoproex planejada no curso intermissivo. O holopensene pessoal da intransigência egóica, os egopensenes, a egopensenidade, as dificuldades para romper com a reverberação do holopensene místico, a falta de confiança no amparo extrafísico causando obnubilação pensênica, a falta de retilinearidade pensênica, a periferia conscienciológica, o ganho secundário de permanência na periferia, o autoassédio estagnador, a falta de recuperação de cons, o ego prevalecendo a consciência evolutiva, o ato de não se ajustar às regras já estabelecidas, a teimosia paralisante, as resistências comprometedoras, o malogro na concepção das recins, o ato do querer o mais cômodo não sendo o melhor caminho, a conta de caderneta do passadão cobrada no presente via boleto bancário, entre aspas, a permanência da improdutividade holossomática, a repetição dos erros, a desculpa de estar em evolução, o verbete não concluído pesando na consciência, a saia justa de ser intermissivista e não assumir, a perda do bonde da proex. Em parafatologia, a autovivência do EV profilático, a recusa à captação de informações dos amparadores extrafísicos, a precipitação nas leituras parapsíquicas retardando avanços pessoais, a ressignificação das leituras extrafísicas, os autoenganos causados pela dúvida na diferenciação entre guia amaurótico e amparador extrafísico, a falta do indicador do viés parapsíquico proexológico, a ausência de parapercepção das sincronicidades, e assim por diante. Na página 15, na seção Argumentologia, tópico Priorização, ele lista aqui 10 aspectos passíveis de análise pelo intermissivista autoconsciente para a saída da periferia consciencial visando a assunção da autoproex. Em seguida, em Terapeuticologia, ele traz 10 atitudes essenciais indicadas às consciências interessadas em superar a condição da periferia conscienciológica rumo à autoproex. Em Remissiologia, dos 15 verbetes, nós destacamos 5. Abstencionismo consciencial, atitude anti-proex, exercício do acerto, lei da proex e priorização da proex. A periferia conscienciológica, enquanto efeito de desvalorização das recins, é antagônica à condição evolutiva de mini-peça interassistencial, podendo levar a consim à futura melex. Você já identificou e refletiu qual o traço intraconsciencial a ser reciclado e ainda não enfrentado? O teste de avaliação pessoal pela escala simples de 1 a 5, em qual nível você se situa quanto ao autoenfrentamento recinológico em prol do desempenho proexo? Na bibliografia específica, ele traz 2 fontes bibliográficas. Agora, a mega-análise elaborada pela equipe da Enciclosapiens. Dispersão, autoassédio, autoproex, intermissivista, marginalização, improdutividade, patopensenidade, descompromisso, distanciamento, maxiproexis, automimese, incomplexes, obnubilação, precipitação, desmotivação, autocorrupção, proexologia, coerenciologia, autopriorologia e autoconscienciometrologia. Questionamentos.
Agora, Cláudio, antes dos questionamentos, seria bom você contextualizar a elaboração desse verbete, o que te motivou a escrever. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos aí, obrigado pela presença. E a Pilar, principalmente, que é minha amiga. E eu fiquei muito emocionado quando você me falou hoje do esforço que você fez para vir aqui. Eu fiquei muito feliz. Esse verbete ele começou em 2012, na verdade, com outro tema, que é o espelho conscienciológico, que eu havia começado e já estava na segunda revisão. E devido ao processo que eu vivi aqui dos 9 meses, eu acabei retornando a Santos e passei um período aqui, os últimos 3, bem revoltado, né, com o processo. E eu não sabia qual era o motivo dessa situação toda. E retornei a Santos. E isso foi em 2012, em agosto. Quando chegou em junho do ano seguinte, em 2013, a Luísa, que está aqui do meu lado, é minha filha, né? E que também estou muito feliz de ela estar aqui. E ela estava passando por uma situação difícil e ela me procurou. E a Conscienciologia, eu tinha jogado tudo fora, né? Eu tinha feito o CIP, eu acabei o CIP e joguei numa lata do lixo, a primeira que eu encontrei eu joguei. E eu só acabei o CIP por causa da Giovânia, que ela tinha conseguido o CIP para mim, né, num preço... E eu falei, eu não posso fazer isso com ela, né? E até as aulas eu controlei as faltas, que eu já estava nesse período. E quando eu comecei a conversar com a Luísa da situação dela, aí eu percebi que todo o conteúdo que eu estava ajudando era o conteúdo que eu tinha aprendido aqui. E foi assim que ela entrou para a Conscienciologia, ela me retomou a Conscienciologia. Então foi uma situação que eu vejo que esse período que eu passei aqui dos 9 meses, ele foi um estofo que eu tinha de aprendizado para eu poder utilizar nessa situação que talvez tivesse para acontecer. E aí eu retomei em 2013, eu vim aqui no final do ano, fiquei no período do Natal, 2014 novamente, e 2014 aconteceu um fato interessante. Eu no Village, eu cheguei acho que no dia 20 ou 21, aí estava saindo uma pessoa e chegou um rapaz. E na primeira noite nós ficamos conversando até 3h30 da manhã. E eu falei para ele, olha, não vai chegar mais ninguém nesse quarto aqui. Esse quarto, enquanto você estiver aqui, vão ficar só nós dois. E realmente aconteceu, ele ficou 11 dias e não chegou ninguém. E ele, 11. E eu fiquei 13 aqui. E ele, que é o meu número, né, de sinalética. E ele já, um rapaz esforçado, já tinha menos tempo do que eu na Conscienciologia, já estava com 2 verbetes e mais 2. E eu percebi o recado. E nesse período eu procurei a Dulce na retomada do espelho conscienciológico. E falei, vou fazer. Tem história. Aí chegando no último dia do ano, eu fiz uma dinâmica na Consciência e aconteceram também umas situações muito legais de amparo. E foi essa situação de 2014 no Natal que me fez retornar em março, que deu start para eu voltar aqui. E eu coloquei como prioridade o verbete número 1. Eu falei, a primeira prioridade é o verbete. E eu cheguei no dia 1º de agosto. No dia 5, aqui no tertuliário, eu estava assistindo a tertúlia, eu ia retomar o espelho conscienciológico. Aí me veio o tema da periferia com a definição. Aí eu mostrei para a Dulce, aí falei, acho que eu vou trocar. Ela falou, troca. Aí deu o caminho a esse. Legal. Ao verbetógrafo, professor Luiz Cláudio. Em Fatologia, página 12, primeira linha. Na sua opinião, de modo geral, qual é o principal ganho secundário de permanência na periferia? Olha, o ganho secundário é de cada um, é bem particular, né? Não dá para a gente especificar. Cada um é que deve perceber o que ele está ganhando de ficar nessa manutenção. Porque a periferia da Conscienciologia, eu vejo o seguinte, a pessoa utiliza desse conhecimento, desse todo o universo, mas desde que não incomode. A partir do momento que começa a incomodar, aí a pessoa não entra, entendeu? E cada um faz o que acha de melhor, né? E é bem particular, não dá para especificar. Acho que cada um tem que fazer autopesquisa e chegar nesse contexto. Mas acho que você sintetizou bem, acho. E esse processo do incômodo,
Quando a pessoa começa a sentir que ela vai ter que mudar, vai ter que rever, vai ter que reciclar, em geral ela tende a se manter na periferia ou às vezes até se afasta, né? Vira um Sim, mini sim. dissidente e tal. Eu já vi isso em pessoas do primeiro escalão, segundo escalão, terceiro, quarto, quinto. Eu acho Mas que o isso... nó gorde, eu acho que você foi em cima. É o processo de quando a pessoa é contrariada, aquela realidade é imposta para ela, né? Uma realidade qualquer, difícil, de um trafar que ela tem. Isso aí a pessoa tem que ter muita autocrítica, tem que ter modéstia para ela poder baixar o facho e ela poder reciclar. Senão, o orgulho vem e a pessoa cai fora. Né? Patologia, página 12, quinta linha. Em relação à conta da caderneta do passadão, cobrada no presente via boleto bancário, o que se pode entender como boleto bancário em termos de dívidas interprisionais a serem pagas? Esse boleto bancário, ele bate na tua porta, né? Não tem jeito, vem a fatura e fala, e aí, mas de onde vem isso? Aí você vai ter que pesquisar e vai ver lá a conta da caderneta e está lá, né? Eu não fiz nada, né? É a vitimização, né? Você entra na vitimização... Perfeito. Então isso aí pode vir em termos de, às vezes, de energia, de processo emocional, de um trafar que é exposto, pode ser uma série de condições, né? E a pessoa tem que tentar honrar aquele boleto, né? Tem que pagar aquela Não tem condição. jeito, né? Não adianta fingir que não lembra, que não é você e tal, porque realmente é... Como eu tava O CPF está ali, né? como eu estava comentando com você no almoço, né? No verbete do Alterança Parapsíquica do professor Valdo, que ele fala, né, não tem jeito, né? Pode ser bom ou ruim, que é teu, vem. Exatamente. Então, Vem para sua mão. Não tem jeito. E o ideal é relaxar e pagar a conta do jeito que puder e der, do que ficar... O difícil eu acho que é relaxar, né? Que vai ter que pagar, vai. Tem que pagar. Com o tempo a pessoa acostuma, né? Aí depois vai relaxando, né? Como diz a minha filha, como é que é, filha? Rapadura é doce, mas não é mole não, né? Exatamente. Alverbetógrafo em Fatologia, página 12, quinta linha de baixo para cima. Poderia aprofundar a roupa antiga com cheiro de nova? Essa metáfora eu acho o seguinte, você quando... Por exemplo, essa roupa que eu estou aqui é antiga. E eu estou aqui fazendo verbete, que era uma coisa que da outra vez eu também estava com essa mesma blusa que eu tinha, que eu utilizava, e não tinha feito verbete. Então, eu estou com a mesma roupa com cheiro de nova. Eu estou renovado por dentro. Então, você se sente bem. Acho que se sentir bem é isso. É você fazer as tuas recins e ir avançando, entendeu? Que tudo vai entrando no caminho. Eu acho que essa metáfora aí é o processo energético também, né? Porque a pessoa recicla, e ela pode usar a mesma vestimenta, mas você vê que ela está renovada, que ela está brilhando mais, uma força presencial melhor. Bem isso que você comentou. E até tem esse fato que você está colocando, tem aqui na fatologia da psicosfera, né? Sim. A mudança na psicosfera. Tem isso. Professor Luiz Cláudio, em Fatologia, página 12, final da 8ª linha. Poderia explanar sobre os erros de interpretação mantenedores de desvios? Isso faz parte, né? Por exemplo, eu funciono muito com parapsiquismo, né? Não tem jeito. Então, eu já errei muito. Mas eu prefiro o erro rápido do que a dúvida prolongada. Eterna, né? Entendeu? Eterna. Porque aí você já sabe que está errado e muda. Perfeito. É aprender com os erros, né? Porque a pessoa muda. Errando e acertando, né? Em Parafatologia, página 12, final da 5ª linha. Poderia exemplificar sobre o ato de não identificar o próximo passo evolutivo indicado pelos sinais extrafísicos? Isso não é uma vivência minha, isso eu coloco porque eu percebo na minha convivência. Eu tenho uma característica, e nesses acertos de insights, de sinais, geralmente eu acerto o próximo passo. E aí como funciona? Eu fico atento às sinaléticas, e quando eu tenho certeza, eu vou e dou o passo. Aí quando eu chego na situação, eu fico atento do que vem. Uhum. E aí eu fico observando quais são as variáveis. Então eu acho que se a pessoa ela começar... Eu acho que a base é aquilo que a gente está conversando hoje, antes do almoço novamente, que foi, a base é a recim. Se a pessoa focar na recim,
ela entra na PROEX. Entrando na PROEX, o amparo está de prontidão, está junto, e aí a pessoa começa a pegar o viés parapsíquico proexológico, que é meu próximo verbete. Legal, legal. Porque tem lógica, se a pessoa preparou antes de nascer o arcabouço da PROEX e ela começa a materializar aquilo, há uma tendência de começar a ocorrerem sincronicidades. Essas sincronicidades são esses sinais, a pessoa vai vendo que ela pode dar o próximo passo, né? As indicações começam a aparecer, então acho que é por aí mesmo. Professor Luiz Cláudio, em Exemplologia, página 15, final da segunda linha, periferia conscienciológica permanente. Nesta condição, havendo a dessoma prematura, qual o efeito no extrafísico? A consciência terá amparo e será direcionada novamente ao CI? Então ele quer saber se a pessoa se mantém na periferia conscienciológica permanente e aí ela morre prematuramente. Ela vai ter amparo e vai ser direcionada a um novo curso intermissivo? Ou novamente ao curso intermissivo? Isso eu não sei, né? Isso não é comigo, não. Isso aí depende muito de cada caso, né? Mas o professor Waldo é o seguinte, que se você não fizer, é melex, não tem jeito, exatamente, né? Agora... E outra coisa que a gente pode pensar, a turma passa, né? Então, assim, a pessoa perde as companhias. Então, se ela ficar na condição de permanência, né, ou permanentemente na periferia conscienciológica, as companhias intrafísicas vão seguir e as extrafísicas também. Então, ela não vai conseguir entrar no curso intermissivo como ela teria. Ela vai ter uma condição mais, vamos dizer, difícil, mais crítica, inferior ao que ela poderia. E sem contar que o status extrafísico dela, né, a condição extrafísica dela vai ser pior, em função da própria Melex. Então ela vai ter que passar um tempo, ela vendo onde é que ela errou, ela, sabe, fazendo autocrítica, tentando ver justamente como ela pode evitar uma nova condição. Isso se não for para a baratrosfera, né, Pedro? Exatamente. Não, essa Melex em geral é na baratrosfera, né? Então você vê, em geral a pessoa tem muitos avisos antes de chegar numa dessoma prematura, né? Então a pessoa vai se desviando da autoproex. Vamos dizer, um dos estágios que são assim bem delimitados é a EQM, a experiência de quase morte. Mas em geral, antes da pessoa chegar na EQM, tem muitos avisos, né? Às vezes mini acidentes, às vezes o amparador tenta avisar, às vezes doenças, às vezes uma série de condições, pessoas próximas que podem acontecer algumas coisas também, como se fossem avisos ou mensagens para ela. E às vezes a pessoa, se ela se mantiver nessa condição, aí ela dessoma, aí a tendência vai ser realmente essa Melex, porque ela vai ver tudo que foi feito para tentar evitar essa Eu até condição. comentei numa tertúlia, quando eu morei aqui em 2012 com o professor Waldo, que quando eu utilizei drogas, né, como eu já tinha dito aí, 20 anos. E quando eu estava no período já parando, eu indo para o litoral de São Paulo numa praia, eu tive uma simulcognição que alguém ia dessomar de afogado, e esse alguém era eu, né? E passou o filme no mar, né? Entendi. E o Valdo, na época, falou, os assediadores queriam acabar contigo porque você estava querendo já parar. Perfeito. Então. É a última tentativa, né, que eles fazem de tentar deixar a pessoa não sair do vício. E passou o filme assim, em questão de frações de segunda, coisa Perfeito. muito... Beleza, quem mais quer comentar? Quem quer perguntar, hein? Humberto. Alô? Parabéns, Luiz Cláudio, pelo verbete. Eu queria que você comentasse mitologia, página 14. O mito de o voluntariado conscienciológico ser a própria PROEX. Obrigado, Humberto, aí pela presença, meu amigão. Eu acho que o fato da pessoa pensar que está voluntariando, ela pode estar fazendo a PROEX dela. Ela pode até estar fazendo a PROEX dela, mas não necessariamente. Porque às vezes o voluntário, dependendo da IC que ele está, ele é um aprimoramento de uma etapa. E às vezes até a escolha de uma IC para a pessoa voluntariar, se ela não tem sinalética, não tem um acesso mais assim com amparo,
eu acho que a pessoa pode ver aquilo que vai fazer bem a ela na evolução, no caminho dela, né? Nessa parte de recim e tudo. Mas isso não necessariamente que seja o voluntariado. E eu percebo aquele espelho conscienciológico que eu fiz no passado, e vai ter que ser refeito, ele era com loque externo, né? Eu estava vendo, analisando toda a teática que eu percebia, e eu me revoltava muito. E hoje eu já não me revolto, eu entendo e faço o meu loque interno, né? Mas essa percepção que eu sempre tive, de achar que não é por aí, entendeu? Eu acho que a pessoa tem muito a dar ainda, e se ela não se autovalorizar, e se ela não se esforçar também, ela não vai reconhecer o valor que ela tem. E com isso ela consegue progredir, né? Por exemplo, o Pedro era de outro IC e surgiu a consecutivos, né, para você. Então, tudo é uma preparação, né? Sim, e além disso eu vejo que realmente o voluntariado é uma parte essencial, vamos colocar assim, da ProEx, e a pessoa tem que se encontrar nisso, que é o que você está comentando. Mas acho que não se resume a isso, porque a pessoa tem que ver a parte financeira, a parte de família, a parte emocional, intraconsciencial. Então, acho que a ProEx ela reúne todas essas esferas da vida, talvez tendo no voluntariado uma parte, né, essencial, mas não se resumindo a isso, porque para a pessoa doar alguma coisa, o voluntariado a pessoa presume que ela vai doar o tempo, doar a energia, doar o conhecimento. Para ela poder fazer isso, ela tem que estar com o resto calçado, né? Então toda a parte da infraestrutura básica da vida tem que ser atendida também, e a gente vê que muitas questões de interprisão grupocármica, muitas questões evolutivas, às vezes são, vamos dizer assim, liquidadas, ou ela convive com isso, às vezes fora do ambiente do voluntariado, né? Então, o ideal realmente é levar de jeito essas condições, pendendo mais, obviamente, para aquilo que a pessoa quer fazer, né? Que é o processo da ProEx, que em geral tem relação com o próprio voluntariado. Qual o tema específico Isso, da ProEx? Perfeito, ela Porque vê às vezes essa independe do temática. local que ela esteja voluntariando. Ela tem um foco que é da própria evolução dela, que é a realização da ProEx. E aí, em geral, quando chega nesse nível, ela começa a fazer convergência entre esse tema do voluntariado e a vida pessoal. Então, ela vê que, às vezes, a profissão, a área que ela vai atender, atuar, pode convergir as duas coisas, né? Para ela poder caminhar mais rápido. Diga. Boa tarde, parabéns, Luiz. Obrigado, Liada. Aqui na página 12, para a fatologia, você poderia aprofundar na primeira linha a recusa à captação de informações dos amparadores extrafísicos? Você teve algumas experiências? Como foi para você? Às vezes eles te avisam, você ignora, né? E você só vai lembrar disso depois que quebra a cara. Depois que acontece, fala, foi aquilo ali, foi aquilo ali, foi aquilo ali. Que é a falta de atenção. Eu acho que volta naquele viés parapsicopraxológico. Eu acho que cada um tem uma característica, uma decorrência de muitas vidas, de um tipo de parapsiquismo. E se a pessoa começa a identificar isso, ela começa a se afinizar mais com o amparo. Lógico, dentro da recim. Eu acho que a base é a recim e com esse viés. E você começa a ter mais facilidade de perceber o amparo. Lógico que você não vai acertar tudo, que tudo é um aprendizado, né? Mas se você ficar fora, você vai ficar desconectado. E às vezes está querendo te avisar, não é por ali, não é por ali, não é por ali, você vai, né? E dentro dessa busca tua, né, você colocou aqui na neossinapsologia as paraneossinapses recuperadas, fortalecendo a confiança. Que página? Na página 13. A última linha. As paraneossinapses recuperadas, fortalecendo a confiança na alta evolução proexológica. Isso daí começou comigo. Uns 60 dias antes de vir para cá, aconteceu um fato numa madrugada, no extrafísico. Eu só queria saber de você se essa resposta que você me deu, a recusa à captação das informações dos amparadores, tem a ver com essas paraneossinapses? Sim, se você tiver com essas paraneossinapses recuperadas,
você vai diminuir a margem de erro disso, entendeu? Então, essa recuperação vai te ajudar muito, né? Quanto mais você recuperar, mais você está conectada. Isso que te trouxe de volta também, né? É um processo longo. Para eu explicar tudo isso, eu vou... O que você ia falar da madrugada aí? Não esqueci, não. Não, as evolutivas também. Então, eu acordei e eu falei, aconteceu uma situação. E a partir daí, eu até cito aqui o mini curso promovido pelos amparadores, que foi o que ocorreu. Eles me inspiraram para começar a estudar o curso intermissivo, os verbetes do professor Valdo, os anteriores. Aí eu comecei a selecionar todos os verbetes. Legal. E eu comecei a digitar. Só que eu comecei a digitar, Pedro, você não imagina o que começou a acontecer, entendeu? Suspense. Não, eu não conseguia parar quieto, que eu levantava, era euforia, era tudo. E aí eu já estava decidido, porque em março eu decidi vir para cá, né? Aí eu comecei a perceber de eu ser a mini peça do maxi mecanismo. Aí eu fiquei doido para vir para cá. Eu tentei antecipar, mas não deu. E conforme eu ia digitando os verbetes e estudando, eu pensava uma coisa, aí eu ouvi o professor Valdo falar logo em seguida, eu falava, nossa, não estou acreditando no que está acontecendo. E aí a coisa engajou, tanto é que quando eu cheguei com a Rosa aqui, que eu fui me matricular no Verbetografia, eu falei para a Rosa, Rosa, eu não estou para brincadeira. Entendeu? E eu já vim focado, falei, não vou fazer a verbetografia. E quando eu me inscrevi no verbetografia, eu não consigo completar nada, né? Quer dizer, consegui já, né? Mas eu falei, caramba, eu vou fazer essa verbetografia, eu vou ter que fazer X aulas e tal. E foi tudo tranquilo, ocorreu, eu tive a paciência de... O que você tem que comparar exatamente nesses dois momentos que você teve aqui em Foz, anteriormente e agora... É o que de reciclagem você fez para não ter os mesmos erros, para poder se manter aqui, para a coisa poder ser mais profunda, né? Que é o que você está falando aí do verbetografia, você já fez ele inteiro, então para você vamos dizer, se pautar nisso, né? Se calçar, né? Se calçar, exatamente. Mas eu já... Então, quando ocorreu esse processo aí, antes de vir para cá, aí já houve uma maturação, já começou a maturidade, eu já comecei a me envolver, mudou totalmente. Eu comentava com a Luísa, falei, Luísa, eu estou diferente. Aconteceu alguma coisa que eu estou diferente. Você está mais tranquilo mesmo, antes era um pouco mais agitado, né? Como diz o João Paulo, menos estrambelhado. Salvados de incêndio, né? Como a gente brinca. Luiz Cláudio. Oi. Parabéns pelo verbete. Obrigado, Terezinha. Está muito bom. E na página 12, em parafatologia, na terceira linha de cima para baixo, os altos enganos causados pela dúvida na diferenciação entre guia amaurótico e amparador extrafísico. Pode ampliar para nós, depois eu tenho outra pergunta. Eu vou te dar uma resposta só. Resultado. Vê o resultado que deu, você já sabe quem foi. Faz essa diferenciação entre os dois, entre o guia amorático. Isso daí você vai adquirindo com o tempo, conforme esses erros que você vai cometendo, você vai se calçando, vai percebendo, e aí você começa a diminuir, essa gradação aí, ela vai caindo, até que você aumenta a confiança no teu amparo, e você começa a identificar já o que é interferência e o que não é. Entendeu? Mas no começo, é tentativa e erro, não tem jeito. Não é isso? Você vai aprendendo a confiar na sinalética, né? Sim. Exatamente o que eu queria falar. Há uma sinalética que tu identifica quando é amparo e quando não é? Como que você faz isso? Olha, eu tenho umas sinaléticas que eu não sei explicar como, mas eu sei que é. Entendeu? Eu falo, não é. Mas como? Eu não sei, eu sei que é. Então é um conjunto. Às vezes não é uma coisa específica, às vezes é um conjunto que acontece e eu tenho a certeza. Como eu também já tive certeza e quebrei a cara 100%, né? Tá, e o resultado também leva em consideração a questão do resultado quando ele é extrafísico, assim, de amparo, você começa a perceber na sequência, porque a sequência dos fatos, eles vão criando uma história. E você vai percebendo, conforme você vai avançando, que o caminho está certo. Por exemplo, às vezes acontecem situações, por exemplo, aconteceu mesmo com a gente na reunião, né?
E aconteceram 2 reuniões, que a gente está com uma ideia de fazer um projeto, e na segunda que deu problema, eu fui para a holoteca e falei, não, vou para a holoteca. Quando eu cheguei na holoteca, me vieram 2 temas do verbete que eles passaram. Lição egóica e parada reflexiva. Perfeito. Aí eu falei, boa. Mas você tá aprendendo a pegar tudo para fazer verbete, isso é o ideal. Toda E já veio com experiência definição, já já veio com definição. Eu falava, caramba, entendeu? Aí eu Agora, não tenho dúvida. tem que sair do outro lado, né? Tem que publicar, então tem E que ficar assim, em cima. isso, ali na mesma parafatologia, de cima para baixo, na segunda linha, se coloca cosmovisão amparadora das autopotencialidades obscuras. O que seria realmente? Poderia ampliar? É que o amparador, ele tem a visão, a cosmovisão, entendeu? Das tuas potencialidades que a gente desconhece. Então, ele sabe o que você não sabe, entendeu? E aí eles começam a orientar a gente, entendeu? E a gente não está entendendo nem por que está sendo orientado, né? Só quando a coisa fica mais próxima, assim, fala, o carro é vermelho mesmo, né? Entendeu? Porque até então você não sabe. Então, às vezes, quando eu funciono, você sabe disso, eu funciono muito com sinais, né? Então, eu capto tudo e eu fico atento. E o que acontece? Eu perdi o fio da meada agora. Capta através dos sinais. Então, é porque alguém acho que ia falar, me cortou. O que acontece? Você não está sabendo realmente qual é o direcionamento daquilo. Às vezes você tem uma visão, mas a tua visão não é a visão do amparo. Entendeu? E o amparo está sabendo. Aí quando você consegue captar o que o amparo está querendo te passar, aí a coisa potencializa e você entra no fluxo e vai embora. Isso é bom você falar para a gente não ficar esperando a coisa 100% pronta para depois fazer. Você vai fazendo e a coisa vai abrindo e você vai vendo. É passo a passo, né? Perfeito. É passo a passo. É um passinho, você deu um passo, vai ter o outro. E outra, se nesse passo, nesse degrau, você não fizer o que tem que fazer a lição de casa, não adianta Vai que não vai. Não tem o próximo tem. elemento, né? E tem um verbete que eu vou fazer também, que é a lição de casa intermissivista. Legal. É o básico, né? O basal. O outro verbete é relação de verbetes a serem feitos. Eu já tenho. Tem o título de todos os verbetes aí para fazer? Listagem. Vamos fazer. E você vai sentar do meu lado aqui. Agora, pessoal, está no horário do nosso comercial aqui. Eu queria convidar a todos para o curso Teáticas da Advocacia Interassistencial. É um curso presencial de 14 horas, ministrado pela professora Márcia Ram. O objetivo é promover a transição da conflitologia para a pacificação íntima, avaliação multidimensional do conflito e a qualificação das energias do ambiente do escritório de advocacia, salas de audiência e outros ambientes do judiciário. Então, vai ser agora, dia 30 e 31 de janeiro, das 8 às 19h30, isso no sábado, e no domingo, das 8h15 às 17 horas. E o local vai ser na Felipe Vanche, 6.200, Cognópolis, lá no Discernimento. É um curso da Juriscons. Queria convidar também para o próximo acoplamentário, começando amanhã, né, dia 29, 30 e 31, com o tema Escrita. Os EPICONs serão os professores Hernani Brito, Dulce Dal e Alexandre Fernandes. Além disso, nós vamos ter, como já é tradição aqui na Cognópolis, a 12ª semana da Maxi Proexis, na qual vai estar incluído o 14º Balanço Existencial. Então, nos dias 6 a 9 de fevereiro, na época do Carnaval, a gente vai ter o 14º Balanço Existencial, cuja temática vai ser mudanças evolutivas. Então, tem vários casos aqui que são interessantes para justamente entender esse processo da ProEx que nós estamos debatendo aqui. Então, por exemplo, eu queria chamar a atenção aqui para o talk show que vai ser com o professor Francisco Mauro, então convidado e entrevistado pelos coordenadores com a participação da turma. Então, o professor Francisco Mauro vai falar sobre uma possível retrovida que ele teve na época do Império Romano e as consequências derivadas daí. O professor Antônio Magalhães também vai falar da época em que ele vivenciou o Holopensene religioso, então ele vai falar do dogma à ciência.
as vivências na condição de seminarista, o trabalho de diplomacia na igreja e a chegada na Conscienciologia. A professora Sancha Espínola vai falar de reencontro de destino, a importância da amizade raríssima no contexto do complexo. Então ela vai comentar da ressoma até a chegada no CAEC, a descoberta da amizade raríssima e o neo-rumo consciencial. Ela, por exemplo, tem a hipótese também de ter sido um espírito comunicante, né, uma consciex que psicografou um livro com o professor Valdo, então ela vai contar desse processo, que tem a ver com a recuperação de cons. E as professoras Laura Sanches e Fabiana Carvalho também vão falar das casuísticas pessoais, a relação com a PROEX. Então vale a pena, esse já é um evento tradicional, principalmente para quem quer fazer um balanço no processo da PROEX e sair, por exemplo, da periferia consciencial. Nos dias 19, 20 e 21 de fevereiro, nós vamos ter a 8ª edição do curso Reciclagem das Posturas Monárquicas, cujo tema desse curso vai ser Intelectuais nas Cortes. Então aqui a gente vê uma interseção entre o Holopensene da intelectualidade e o Holopensene da monarquia. Vale a pena. Os professores serão a professora Flávia Auar, Jarbas Paranhos, Pedro Gomes, Laura Sanches, que é a coordenadora, né? Lilian Zolê, Luiz Espósito e o professor Epicom Luiz Gonçalves. Então vale a pena esse curso, 19, 20 e 21 de fevereiro. Queria chamar a atenção de vocês também que nós estamos vendendo na Consecutivos o DVD da Noite de Gala Mnemônica. São 4 DVDs com a cobertura completa do primeiro experimento retrocognitivo grupal da CCCI. Mesmo quem não foi, vale a pena adquirir para ter isso como memória, para ver como foi, para ver, por exemplo, como foi a última mini tertúlia, com esse tertuliário aqui lotado, com 600 pessoas, com 300 pessoas trajadas, né, com a roupa do baile, e também para ter uma ideia de como vai ser o segundo experimento retrocognitivo da CCCI, que vai ser no dia 21 de abril. Nesse caso, nós vamos fazer um típico chá inglês, com todas as pessoas também trajadas com roupas de época. Então, olha, as inscrições já estão abertas, a pessoa paga o chá inglês, esse experimento, e ela tem direito a participar do 3º Fórum Internacional de Serexologia. Nós vamos comparar 2 personalidades que são a hipótese de terem sido a mesma consciência, quer dizer, a escritora Marie Corelli, hoje na condição de Thelma Crespi. Então vale a pena quem quiser entender, aprofundar, ver em que nível nós já estamos na pesquisa serexológica. A partir de 21 de abril, a Consecutivos está promovendo esses eventos retrocognitivos. E finalmente, queria convidar a todos também para o próximo ano, no final de janeiro de 2017, o próximo ECP3. Esse é um curso prático, é um curso de campo, que não tem pré-requisitos. Então, as pessoas que já fizeram até o ECP2 podem convidar os parentes para participarem. Os recursos desse ECP3 vão ser destinados à construção de mais um serenário aqui em Foz, pela equipe da Sinvex. Então, nos dias 20, 21 e 22 de janeiro de 2017, é que vai ser esse próximo ECP3. Então, já estão abertas também as vagas, a pessoa pode parcelar e ajudar na construção desse próximo serenário. Agora sim a gente pode retomar. Diga. Sim, boa tarde. Queria te perguntar na página 12, Pensenologia, penúltima linha, a falta de confiança no amparo extrafísico causando obnubilação pensênica. Mais ou menos eu já acho que eu já citei isso, mas essa falta de confiança é a falta de conexão, porque você não percebe a conexão com o amparo. E aí você fica obnubilado, entendeu? As coisas começam a ficar confusas. Ou seja, já estão confusas, você não consegue deixá-las mais claras para seguir em frente. E essa conexão, porque o amparo está ombro a ombro com você se você estiver fazendo a tua parte. Né? Se você estiver engajado na PROEX de mini peça, você vai ter um amparo lá ombro a ombro. E cada vez mais ele vai te ajudar para essa afinidade, essa comunicação ficar mais próxima. E as coisas vão seguindo. Por exemplo, eu estou vivenciando um período desde que eu cheguei aqui, que eu estou sendo orientado pelo amparo das recins que eu tenho que fazer.
E estão vindo muito claras as situações com a didática da situação que ocorreu. Por exemplo, esse exemplo que eu dei dos 2 temas de verbetes depois de uma situação, entendeu? Então, são os sinais que você vai se conectando e você vai percebendo. Mas você tem que estar... aquele livro que eu te falei hoje, ele cita ali o aberto reflexivo e o fechado reativo, né? Legal. Eu já fui o fechado reativo, hoje eu estou no aberto reflexivo. Quando você está aberto a reflexivo, ou seja, está aberto às heterocríticas e vai refletir sobre aquilo, para você mudar, você tem o amparo do teu lado e você vai conseguir avançando. Agora, fala o nome do livro aí, já que você citou. O Cérebro em Transformação, alguma coisa? O Cérebro que se Transforma. Que se transforma. O Cérebro que se Transforma. Um livro teu? Não, não meu, não. É um livro que eu li. Não conheço esse livro. O Cérebro que se Transforma. Muito bom esse livro. Eu indiquei para o Pedro. Indiquei não, a gente comentando, né? De trinomiologia, mais uma. Página 13. O trinômio indecisão momentânea, indecisão prolongada, indecisão permanente. A indecisão momentânea, ela é saudável. Por exemplo, eu já sou uma pessoa que eu tenho um traço de precipitação, de impulsividade. Então, essa indecisão momentânea, para mim, ela até... Não é isso? Sim. Ela até ajuda. Agora, essa indecisão momentânea, se você estiver atento, você vai tomar uma atitude. Você vai avaliar e você vai para onde que eu vou, né? Agora, a prolongada, entendeu? Ela já é prejudicial. Ela já vai... Ela já vai... O que você está mostrando é um crescendo, tá? Sim. Aqui está planejado, é um trinômio, mas... Sim, mas isso daí é um crescendo... da indecisão, né? É um crescendo que ele vai te levar para o nosográfico, né? Crescendo patológico. Crescendo patológico. Ele vai te levar para o patológico. Então, é o que eu estou dizendo, eu estou pontuando as 3. Então, a prolongada, ele já está causando a você. E a permanente é Melex à frente, né? Agora, isso poderia ter um link com essa pergunta que eu te fiz antes, quanto à falta de confiança do amparo? Poderia ter, segundo tuas Sim, porque se essa indecisão ela é momentânea, você está captando se é amparador ou se é guia homorótico. Por exemplo. Um exemplo, né? Exemplo. Entendeu? Agora, se você não toma uma decisão e não consegue manter, você vai agravando a situação, né? É o que eu penso, né? Tá certo. Alô? Obrigado. Falando Obrigado a você. em permanente, eu perguntaria aqui na exemplologia, fala periferia temporária e permanente. E essa permanente não seria uma espécie de dissidência? Já que ela se prolonga? Às vezes até uma dissidência branca, né? Velada, né? Pode ser, né? Pode ser, né? Pode ser, sim. Mas não é definitiva, né? Aqui, né? Não foi colocado definitivo, né? Sim, pois é, mas... Mas ali tá transição, ali né? próximo. Twilight Zone, como se chama. Tá a caminho, tá a caminho, É. tá a caminho. A definitiva é quando é somar. Daí outra coisa que eu queria perguntar, aqui na fatologia, na quinta linha, você fala na conta da caderneta do passadão, cobrada no presente via boleto bancário. Pode explicar como é que é isso? Passarem Essa pergunta eu já respondi, Cássio, mas vou responder novamente. Não tem jeito, né? Aquilo que você veio fazer aqui, o que você veio fazer a recomposição, os efeitos do teu passado, eles vão chegar à sua porta, vai bater, e você vai falar, isso não é para mim, né? Mas não tem jeito, é teu. E o que a gente havia comentado, né? Você vai ter que relaxar e enfrentar. É a vitimização, aquele processo da vitimização, depois da interprisão, recomposição, né? E depois a libertação, né? Então é esse processo, não vai ter jeito não. E se não pagar o boleto, vai ter protesto e cobrança juros, judicial, juros, correção monetária.
Pior é se ainda for no intrafísico, tá bom, dá para pagar. Agora, se for por extrafísico... Só piora, né? Só piora. Pode falar. Tá? Tá. Vai ligar. Oi. É na 12ª página ali, né? Na fatologia, 10ª linha de cima para baixo, o temperamento artístico influenciando na desorganização intrafísica. Gostaria de saber se tu tens alguma experiência para falar sobre isso, e se tu tens essa experiência, como é que tu superou, né? Qual foi a técnica utilizada, ou se tu observou isso em alguma pessoa, algum exemplo assim para dar sobre essa questão. Eu já estou rindo porque tem coisas aqui que eu não fiz ainda. Por exemplo, essa é uma delas. Se você for em casa, pode começar a arrumar, que eu sou um bagunceiro e é uma dificuldade para eu mexer nisso. Eu posso arrumar um dia, chega no dia seguinte, já começa. Entendeu? Então, esse é um fato que eu tenho que dar atenção, mas eu acho que não é que eu esteja prolongando, entendeu? Eu tento várias vezes e recorro e acontece isso. Então, eu acho que está faltando alguma coisa antes disso que vai me ajudar a eu enfrentar esse traço. Às vezes é a atenção, né? Porque o professor Valdo falava muito dessa técnica de desarrumar arrumando, né? Então, quando você usar, você já lembrar, ter a atenção de já botar no lugar de novo. Porque aí, senão, eu lembro toda hora. Senão você vai esquecendo, vai deixando, né? Mas eu tinha uma carreta, né, Pedro? Mas isso está justificando, mas não interessa. Eu sei que eu estou. Mas, se é assim, nós temos milhares de vidas mas eu vou chegar, nessa organização. Eu não reciclei isso, não. Estou na periferia ainda, estou saindo, Tá caminhando. Eu já identifiquei que estou, né? Agora, o que é o temperamento artístico dentro disso que você acha que piora ou que contribui? Porque esse temperamento artístico, o artista é mais desorganizado, né? E o artista também tem esse lado do parapsiquismo também mais aflorado, entendeu? Tende a ser mais dispersivo, impulsivo, né? Isso, impulsivo. Tem esses traços, né? E essa parte da desorganização, ela tem a ver, se você dispersa no físico também, você acaba refletindo isso, né? Que você larga as coisas, deixa ali e tal. Eu já melhorei bem, assim, mas ainda falta. Está caminhando, né? Obrigada. Obrigado você. Irem querer falar? Cláudio, parabéns pelo verbete. E além das listas de verbete que ele tem para ele escrever, ele também sugere. Outro dia eu estava conversando com ele, e quando nós terminamos o papo, ele me sugeriu um verbete para escrever. Obrigado, me deu tarefa para casa. Eu que agradeço. Obrigado, Miriam. Eu queria perguntar para você, na página 12, fatologia, na 10ª linha de baixo para cima, a autoexposição sem medo nos cursos de Conscienciologia e, logo em seguida, o ganho na autoexposição. Essa é uma característica minha. Eu não tenho medo. Então, eu me exponho mesmo. E eu fiz, de cursos que eu fiz até hoje, foi um complementar, que foi o primeiro, em 2011. Depois eu fiz 40 manobras. Eu dou risada porque eu brinco com o Mário, que eu falo que ele é meu carrasco adorável. É um oxímoro isso aí. E fiz o ECP1 com o Marco Antônio, e também foi dessa mesma forma. Eu me expus bastante, e você acaba aproveitando, porque nessa exposição, você tem o teu proveito e você acaba ajudando também no curso, porque você serve de exemplo, não só para as pessoas, como para as consciex, né? E eu tiro muito proveito. Agora, não pense que toda hora é confortável, que eu passo apuros, né? Entendeu? Mas assim, depois o lucro é muito, muito bom. E é preferível falar do que não falar, né? Se expor, às vezes mesmo com dificuldade ou com algum nível de, né, a pessoa ficar sem jeito, do que não falar. Que aí o desassédio é maior, né? Quer ver um exemplo? Eu estou voluntariando na Conscius pouco tempo, né? E no final do ano, foi dia 5 de dezembro, eles fazem a comemoração lá de final de ano e a exposição do Trafor. E a Alzira para mim, você vai expor? Eu falei, não, só ano que vem. Aí depois, na hora do lanche, vai,
tem vaga ainda. Eu falei, tá bom, só ano que Você vem. falou na Alzira, ela entrou aí, cuidado. E aí a Alzira, né, falou, vai. Eu falei, não, só ano que vem. Aí uma pessoa, não lembro quem foi, expôs antes, eu estava sentado, aí ela falou um negócio e mexeu comigo, né? Aí eu levantei, fui tomar uma água e tal, aí pensei, falei, não, eu vou. Aí veio o tema, que ela falou, qual o tema? Eu nem lembro o tema qual era. Aí veio o tema, determinação evolutiva. Aí eu fiquei ensaiando, aí eu não sei quem foi o próximo, aí eu falei, não, eu vou me jogar nessa. Aí quando acabou eu falei, Alzira, posso furar a fila? Ela falou, pode. Aí eu levantei e fui, né, com tudo. Aí os primeiros minutos eu fiquei meio assim, aí depois foi embora. Mas eu fiz um apronto comigo e foi um apronto legal. Parabéns. Porque eu ia ficar 1 ano esperando novamente, aí eu lembrei do verbete. Perfeito. Eu falei, o verbete eu fiquei 3, eu falei, eu vou ficar 1 ano para isso? Eu falei, não, eu vou. Você já está ali, né? Deixa só aqui primeiro, depois você. Tá? Então, parabéns, Luiz Cláudio, você conseguiu aí. Na página 13, continuando esse assunto aí que você está falando, você podia expandir a ciclologia inteira? Porque eu acho que é importante para retomador de tarefa, né? Legal, né? Bom, o ciclo viciante de adiar o começo dos altos esforços para a segunda-feira. Isso é igual ao ano novo, né? Chega ano novo, fala, esse ano eu vou começar a fazer isso, e segunda-feira é a mesma coisa, eu vou parar de fumar na segunda, vou deixar de comer carne na segunda, vou emagrecer na segunda, vou correr na segunda, vou fazer tudo na segunda, né? Aí chega a segunda, fica para a próxima. Aí o ciclo protelador de adiar as reformas pessoais para o ano seguinte também segue essa linha do raciocínio. Se a pessoa não consegue na segunda, na semana, um mês, um semestre, ela deixa para o ano, e aí vai adiando. O ciclo diário, manhã, tarde e noite, esse ciclo aí, eu acho interessante para, por exemplo, para você mudar alguma coisa. Eu, quando parei de fumar, eu dividi o dia em 3 etapas. Isso tem muito tempo, né? Eu dividi o dia em 3 etapas, de manhã, tarde e noite. Aí o que eu fazia? Eu falava assim, eu não vou fumar de manhã. Eu só me preocupava na manhã. Acabou a manhã, eu me preocupava com a tarde. Eu falei, eu não vou fumar à tarde. Aí eu chegava à tarde e falei, bom, eu não vou fumar à noite. No dia seguinte eu falei, eu já ganhei um dia. Aí eu falava, agora eu não vou fumar novamente de manhã. E parei de fumar. Isso aí é a técnica dos pequenos passos, né? Você vai pegando uma coisa que é você gigantesca, vai dividindo, aproximando, e aí quando vê você vai... Porque se a pessoa pensar no todo, o negócio é muito grande e causa um peso, entendeu? E se você fatiar, perfeito, você consegue avançar. O outro é o ciclo calendário, dia, semana, mês e ano, que também tem a ver com isso, né? Que você passa desse ciclo da manhã, tarde e noite, aí você passa para o dia. Aí daqui a pouco você fala, bom, aí consegui uma semana, né? Aí depois você passa para um mês. Porque o hábito, né, que eu gosto de estudar, o hábito é a neurociência, o mapa mental que nós criamos, né, o cérebro ele grava tudo, o cérebro ele não gosta de trabalho, de gastar energia, então ele vai no habitual. Né? Aconteceu um fato interessante, estava com o Humberto lá no café, e teve um dia que estava ventando, e fecharam a porta de vidro que dá a direção ao café. E foi o Hernani, né, que foi tentar entrar, e o Humberto falou gozado, foi ele que colocou o papel. Aí eu falei, Humberto, isso é o cérebro, porque ele quando ele pensou, vou no café, ele já direcionou, o cérebro já estava conduzindo ele estava no automático. Sim. Ele só identificou quando colocou a mão, entendeu? E você cai no hábito. Então, para você quebrar isso, você tem que ter muita atenção, porque o que dispara aquele mecanismo, aquele mapa mental, a tendência é levar até o final. Né? Como tem pessoas que gostam de discutir, enquanto ela não chegar até o final da briga, ela não para. Mas isso por quê? Porque as células elas pedem a substância química que foi derramada no organismo e dá aquele tipo de comportamento. Eles mandam um comando central para o cérebro identifica, manda para a mente reconhece e a pessoa vai em busca daquela atitude para o organismo ter aquela substância.
Então, é tudo um ciclo, né? E o outro... Extrafisicamente, ela está perguntando que pode ser assim também, né? A tendência eu não posso falar nada que eu não tenha essas... Mas o hábito é a consciência, né? Sim, sim. E o ciclo sinérgico das etapas vencidas, essa é uma coisa muito positiva, né? É o proativo, né? Conforme você vai avançando e vai tendo você muda esse ciclo e você vai tendo incentivos, né? E com isso você tem vontade de fazer mais. E com isso você vai acelerando o teu processo. É nesse processo que você consegue implantar as suas mudanças, né? Reconhecendo os pequenos resultados, ou os pequenos passos, né? Isso. Pequenos Está acertos. respondido? Terezinha e depois lá em cima. Na página 13 ali, em tecnologia, a técnica da pergunta síntese em cursos conscienciológicos. Poderia dar umas dicas para nós aí? Isso daí eu utilizei nos dois 40 manobras e no ECP1. No primeiro 40 manobras eu perguntei para o Mário. Falei, Mário, uma palavra só, não quero duas. Qual é a palavra síntese? Aí ele falou, perdão. Isso foi em 2013. Em 2014 aconteceu um fato com duas pessoas e aconteceu esse perdão. No 40 manobras de 2014, eu novamente perguntei para ele e ele falou coragem. E ainda peguei coragem para assumir, ele é lógico, né? Então, daquele jeitão dele. E realmente é o que está ocorrendo, né? E no ECP1 que eu fiz, também perguntei para o Marco Antônio, foi a manipulação, né? E eu fico mais atento a isso, tá num trabalho. Então eu acho que nas dinâmicas não dá para fazer isso, eu cito aqui, mas nas dinâmicas você tem que perceber o que o EPICOM está falando, o que o Amparo está falando, e ficar atento, porque eu percebo muitas dicas de reciclagem nas dinâmicas. E no curso de campo eu já vou direto, né? Porque o Amparo está ali, está tudo na mão, sabe? Quer dica melhor dali de estar naquele campo e a pessoa falar? E uma palavra só é bom que você não fica em dúvida, né? Você sabe, foca naquilo. Síntese é bom por isso, né? É o foco. Né? É o foco, né? Vamos lá em cima. Aqui na página 12, na fatuística, eu queria que você relacionasse duas palavras, uma aqui da fatologia, duas frases, uma da fatologia e outra no detalhismo, na neossinapsologia. As frases são assim, ó: o ato de não aprofundar a recim, na fatologia, com essa frase aqui, ó, que... Qual é a página, por favor? 12 e 13. E a linha? A linha, na fatologia... Já achei, o ato de não aprofundar a recim, com aqui a primeira frase da neossinapsologia, os bloqueios das neossinapses ocasionadas pela manutenção do egão. Se você mantiver o egão, você não vai fazer recim. Certo, Pedro? Então, se você não aprofundar na recim, você vai manter o teu egão. E você vai ficar nesse círculo vicioso. Entendeu? Então, você tem que abrir mão do ego para você aprofundar na recim, e com isso você vai avançando. Porque trafar todos temos. Nós fizemos o curso intermissivo porque a gente atingiu acima de 50%. E se fez curso intermissivo, os evoluciólogos, o maximecanismo sabe o que você tem de pacote aí no total, né? Então não tem jeito. Então você identificando isso, você tem que enfrentar isso, não tem jeito. E nós viemos aqui nessa vida para começar esse processo, para acelerar e mudar no que for possível, né? E com isso você avança e vai tendo as benesses da tua ProEx, né? Por exemplo, quando a Luísa chegou aqui, nós tiramos uma foto aqui e eu postei no Facebook, né? O pedágio que pagamos
é pequeno em relação aos benefícios que nos trazem, porque a satisfação que eu tenho da minha filha estar aqui e estar na Conscienciologia não tem preço. Isso foi devido às minhas atitudes, às minhas recins, o meu autoenfrentamento e a coragem, porque mais para frente ainda vou falar alguma coisa, não nesse aqui, em outras, entendeu? A dificuldade que foi para eu chegar na Conscienciologia, para eu me manter na Conscienciologia e estar fazendo isso. Então, isso daí é o benefício que você tem. E se as pessoas soubessem o que nos espera, a gente trilhando o caminho das recins, acho que elas não pensariam duas vezes e se jogariam na... E o mais bacana é deixar registrado agora com esse primeiro verbete, né? E está tudo gravado, e você entrar nesse ciclo, a tendência vai ser ficando cada vez mais... legal, legal. Mais fácil. Eu estou muito feliz de estar aqui. Você não concorda que, muito embora a gente aprofunde algumas recins, ainda permanece o ego? O ego, a gente sim, vai o passar egão o resto não, né? da vida, não é? Não entendi, mas acho que o egão não, o excesso. O excesso. O egoísmo. Quando fala egão, é quando tem muito orgulho, muito egoísmo, vaidade. A pessoa Aí é como se tu não tivesse aberto a nenhuma recim. Perfeito, isso. Aí é só a pessoa, ela se autopromove, ela é a melhor, ela é a tal, ela não quer mudar, não quer melhorar. Mas o ego em si é a própria consciência, ela vai se manter, mas nesse nível mais maduro, né, mais predisposto. Mas quando fala egão, é a pessoa muito centrada no umbigo, o próprio umbigão, sabe? E não pense que eu não sou assim ainda não, eu sou, viu? Eu tô aí no caminho. E a gente, as consciências que são mais eradas, mais antigas, mais experientes, elas dão nó em pingo d'água. Então, por isso que tem que estar sempre com a recim, porque às vezes a gente passa um verniz, vai na superfície, dá uma mudadinha, uma recim desse tamanho e acha que já está... Mas o egão às vezes está ali por trás, então tem que fazer o egocídio, né, que a gente fala, que é realmente tentar liquidar com o ego nesse aspecto cosmoético. Luiz, de toda essa caminhada sua do verbete, mudança e tal, qual que você acha que foi o gargalo assim, mais forte, aquele que estava te impedindo de chegar nesse ponto, que você deu praticamente chega para lá nele aí, uma abertura nesse gargalo, que você chegou no começo falando que tinha jogado no lixo, o CIP e tal, e parece que foi um gargalo razoável aí, que você rompeu aí para fazer tudo. O verbete seu, principalmente aqui, que eu estou lendo na terapeuticologia, nossa, está muito bem feito, cara. Eu, sinceramente, priorização e na terapeuticologia, você fez uma estruturação ali muito interessante para a pessoa que quer fazer recim, que quer fazer um enfrentamento. Eu acho que você superou um gargalão aí. Você pode falar um pouco a respeito desse gargalo que você venceu aí? Você tem noção disso? Eu acho que são tantos gargalos que eu não sei. Eles brigam para ver qual é o primeiro, entendeu? A fila é grande. Tem para todos. Mas eu acho que sabe por que eu estou falando? Porque às vezes uma pessoa vai ver o seu verbete daqui 3 anos, daqui 2 anos. O verbete é um negócio que ele fica... Eu entendi, é dificuldade de responder, porque é uma conjuntura. Então, isso. É uma conjuntura. Eu acho que o processo que eu vivenciei aqui, quando eu estive aqui em 2012, o Pedro aí me corrige se eu estiver errado, eu tenho uma percepção seguinte: às vezes, o assédio que entra, ele é providencial para que você tome uma atitude que vai te direcionar para outro lado. Então, é como se fosse um pseudo-assédio amparado. Mais ou menos sabe o que caminho está. Por exemplo, como é que eu passo aqui? Eu venho. Primeiro, vou te contar um fato. Em 2011, quando eu cheguei aqui em agosto, fui conversar com o professor Valdo. Falei, eu queria morar aqui. E a Luísa estava com 14 e o meu filho, o Roberto, é 1 ano e 3 meses, mais novo, com 13. Aí ele falou, você tem adolescentes e tal, eu sugiro que não venha, que é melhor. Não falou para eu não vir. Bom, entrou por aqui, saiu por aqui. Por quê? Eu estava matriculado. Eu tinha perdido a loja em 2010, né? A minha loja. Aí, isso foi em 2011. Eu estava matriculado na faculdade, estava estudando 10, 11 horas por dia para um concurso. Aí começaram as sinaléticas. Aí eu falei, 18 dias eu estava aqui.
Aí passei um período, fiquei aqui 9 meses, foram 6 legais e 3 nesse processo. Aí retorno, aí depois a minha filha tem uma situação, eu ajudo, uma situação difícil, eu interfiro com o conhecimento que eu estava aqui. E lá a interprisão era tão grande, porque eu não saí dela, saí de Santos fugido assim do extrafísico, da interprisão, que eu falei, se eu ficar aqui eu não vou fazer mais nada. Aí eu, até para pensar melhor, né? Entendeu? Aí eu saí, aí eu retorno, aí eu te pergunto, esse assédio, ele me ajudou ou não? Mas eu fiz 3 dinâmicas na CIP, antes de decidir, que eu funciono com sinalética, eu falei, eu vou ver se é para ir embora. Aí fui nas 3 dinâmicas, Pedro, as 3 dinâmicas apontaram, aí eu falei, não, é para voltar. Mas você tinha uma condição crítica, então eu interpreto que você tem que fazer essas marchas e contramarchas. Vai, pega um ar ali, volta, vai, entendeu? Desbasta o processo do assédio, volta. Então, a pessoa saber lidar com isso, isso é maturidade, do que ficar achando que é tudo certinho, que entendeu tudo de uma vez, principalmente para os reciclantes. Então, os reciclantes têm que ter essa noção. Não dá mais, em geral, para ter uma coisa muito linear, bonitinha, porque já tem outros compromissos, né, intrafísicos que já foram feitos. Então, eu interpreto dessa forma. Vai, volta, e aí, mas tentando sempre ter um foco, né? O foco é aqui, óbvio, né? E deixa eu citar aqui, eu gosto muito, já te falei também, eu gosto muito do verbete do professor Valdo, lei da PROEX, né? Aquelas 14 leis dele, a 9 eu acho que encaixa muito na minha situação, né? Que é a da execuibilidade. Toda PROEX é plenamente exequível ou factível, com razoável folga, por parte da consciência, dentro do contexto evolutivo e da extensão da autocompetência. A consecução da PROEX pode ser complexa e problemática, mas jamais irrealizável. Obviamente, a planilha da PROEX não tem cláusulas injustas, injustificáveis ou extemporâneas. Então, eu até cito 4 leis aí no verbete. Eu acho que cada PROEX é uma PROEX, né, Pedro? Então não dá para você falar, não, a sua é isso, é assim, desse jeito. Então, cada um tem um contexto, tem a reciclagem, tem a recomposição do grupo Karma. Por exemplo, hoje está a Luísa na Conscienciologia, meu filho acessa a Conscienciologia menos, mas já tem. A minha ex-esposa está na Conscienciologia. A Luísa está pretendendo até morar aqui. Quer dizer... Aí, tá caminhando. Os fatos comprovam, né, Pedro? Está caminhando. Agora, qual gargalo? Qual foi esse gargalo? E eu tenho aqui a Pilar, né? O gargalo não dá para determinar qual é o gargalo. Eu acho que é o conjunto da obra. O processo aí para tentar organizar, veja você querer acertar, você querer melhorar e querer cumprir a PROEX. Está disposto a pagar o preço. Se tiver que voltar, você voltou. Mas tornou a vir para cá, isso tudo tem um custo, isso tudo é difícil, então você está disposto a pagar o que for para ir acertando. Então, a tendência é que as próximas vezes sejam menos custosas, o preço seja menor. E você, nessas idas e vindas, você vai ajustando o Grupo Karma, né? Ajustando você e o próprio Grupo Karma, que é esses exemplos que você está dando, né? Então, acho que o gargalo maior é você superar o fato de querer acertar, de pagar o preço, de fazer as recins lá que você estava comentando. Acho que isso aí é o mais sério, né? Agora, não tem porque está né? parecendo Isso aí não tem verbete fim, né? de veterano isso aqui, Luiz. Está muito bem montado. Obrigado. Mas a minha opinião, né? E só, Pedro, um segundinho. Reforçando isso que você está falando, eu acho que uma base desse verbete é uma ortopensada do professor Valdo. O curso intermissivo foi instituído para a consciência lúcida, promover recins consecutivas como hábitos. Perfeito. Não tem jeito. E outra coisa que você tem que pensar é o seguinte, você está desbastando uma fase da PROEX, daqui a pouco vai entrar outra que já está emendando nessa, que é um processo mais, às vezes, de você assumir ciclos, né? mais liderança, de você escrever mais, de você ser exemplo. Então, você entende? A coisa ela é contínua, continuada, né? Isso é um fato. Ao verbetógrafo em Coloquiologia, página 11, terceira linha. Poderia comentar a expressão popular, ajoelhou, lutou, reinou, tem que reciclar?
Seria uma expressão já popularizada pela própria Conscienciologia? Caso contrário, saberia dizer a sua origem? A origem é minha. Eu estava correndo aqui de manhã no CAEC, e aí me veio isso, eu continuei correndo e rindo. Entendeu? Que eu achei muito legal, né? Porque o ajoelhou da religião, né? O lutou do belicismo e o reinou da monarquia, né? Seja o que for, tem que reciclar. E não tem jeito, vai ter que reciclar, né? Eu achei muito legal essa. Eu costumo dizer também, sem recim vira assedim, quer dizer, assediador intrafísico. Luiz Cláudio, em Parafatologia, página 12, terceira linha, poderia explicar e contextualizar sobre a ressignificação das leituras extrafísicas? São aqueles erros que você tem de achar que aquele sinal que era um caminho e é outro, então, e isso quando acontece, você aprende muito, porque você começa a diminuir a tua margem de erro. Lógico que o erro ele é natural, é inerente na evolução, né, ao teu caminho, mas isso daí você vai aprofundando, vai avançando, e com isso vai melhorando. Em Parafatologia, página 12, quarta linha, a falta do indicador do viés parapsíquico proexológico. Por favor, comentar, inclusive indicando possíveis profilaxias aos intermissivistas. Então, aguarde um pouquinho que o viés parapsíquico proexológico eu estou fazendo e já está indo para a revisão. Mas, assim, em síntese, é você ficar atento. Qual é a tua facilidade no parapsiquismo? Qual é o veio que você tem? Que você se manifesta mais, você começar a identificar. A partir disso, você começa a dar atenção a isso. Pode até desmembrar, mas sempre tem um caminho, um foco, que é por ali que você vai. Aí depois entram outras coisas. E se você começar a dar atenção àquilo, o amparo sabe que você está dando atenção àquilo. E a comunicação dele começa a se tornar por ali. E com isso, você começa a criar uma linha direta com ele, né? Perfeito. Eu acho que cada um tem que identificar o trafor parapsíquico pessoal, que é esse meio de comunicação melhor com os amparadores. E aí o processo da ProEx vem a reboque disso, né? Parafatologia, página 12, quinta linha. Sobre a ausência de parapercepção das sincronicidades. Quais sugestões comentaria para captar mais essas ocorrências? Atenção o tempo todo. Eu, por exemplo, isso daí começou comigo em 2014. A primeira vez. Eu vou contar como ocorreu. Eu tinha 2004, eu falei 2014, foi 2004. Eu havia me separado em 2013. 3? Isso, obrigado, Pedro. Eu tinha me separado em 2003 e fiquei muito mal com a separação, tudo. Nessa época eu estava trabalhando no centro espírita, que eu trabalhei de 2000 a 2006, e meu pai sempre foi espírita, foi fundador de 2 centros espíritas, ele foi presidente de outro, e eu pedi vários livros para ele de espiritismo, comecei a ler, e fui numa loja em Santos de venda de livros espíritas, e eu estava pedindo ajuda a tudo e a todos, né, da situação que eu estava vivenciando. E me indicaram um livro esotérico, Alegria e Triunfo. E eu comecei a ler esse livro e falava de sinais. Eu falei, isso daí não acontece. Que isso? Daí é besteira. Até que eu comecei a anotar umas frases, né? Que eu tava, qualquer coisa, até água benta eu tomava, né? Aí eu comecei a colocar no bolso, e de sinal. E eu não como carne há 25 anos, eu ia almoçar no restaurante vegetariano do amigo meu, e eu sempre fazia um caminho. E nesse dia eu decidi mudar o caminho, virei. Quando eu virei, veio um cara com uma camiseta preta escrito fé. Aí eu olhei e falei, será? Né? Aí foi o primeiro sinal que eu tive. E daí eu comecei a dar atenção. Aí em 2006 aconteceu uma situação e a coisa começou a intensificar e foi aí que surgiu o número 13. E dali para frente eu comecei, aí hoje eu fico atento a tudo isso. Mas a princípio é você identificar, cada um tem uma sinalética. Se você pegar esse viés parapsíquico, ele também começa
a circundar, a ficar próximo, e você vai perceber, poxa, acontece, coincidência não existe, né? Então, se acontece uma primeira, uma segunda, uma terceira, fica atento. Por que está acontecendo isso? Qual o contexto que você está vivenciando? Ah, eu estou pensando, estou numa situação assim, aconteceu isso, tem relação? No começo, aquilo que o professor Valdo anota tudo e vai vendo as relações. Se você ficar atento, você vai começar a perceber, mesmo que erre, que é o caminho, não tem jeito, eu já errei muito. Hoje eu tenho uma margem boa de acerto, ainda erro. E a sincronicidade ela é muito complexa, né? Então ela tem que realmente ter uma pesquisa prolongada e com calma para a pessoa tirar conclusões. E aí tem a também. parasincronicidade, que é o conteúdo da sincronicidade, Sim, né? sim. Que é esse que é o... Diga. Pode falar. Obrigado. O verbete eu achei muito completo e gostei também da personalidade do seu texto. Eu acho assim que tem uma singularidade. Eu queria ler mais de você, viu? Obrigado, obrigado. E queria perguntar aqui na Cuidado cita... com o meu ego, hein? O egão. Não, ela mas tá falando é... você escrever mais, não tá? É uma tá demanda, orelha, na verdade, né? Tem que escrever tá mais. Então, aqui na citaciologia, a frase do Kant, quem não sabe o que busca, não identifica o que acha. Gostaria que você explicasse a relação que você fez com o tema e por que escolheu, né, essa frase. Agora o ego que vai inflar não é o meu, não. Agora o ego que vai inflar é da minha filha, que foi ela que me deu essa frase. Ela falou, oi pai, essa frase, eu falei, tem a ver sim, filha. Aí eu falei, vou colocar. E você está perguntando, eu acho que eu vou passar para ela responder. Já está preparada ali. Vai ligar. Oi? Foi. Depois eu completo. Eu gosto muito do Kant, né? Gosto muito de filosofia, mas algumas teorias do Kant eu gosto. E essa frase eu tinha achado um dia, estava no computador, eu achei, eu falei, quero colocar uma frase motivadora no meu, como chama, na área de trabalho, né, do computador. Eu coloquei lá, frases filosóficas motivadoras. E aí eu achei essa do Kant. E eu acho que é muito válida, porque às vezes você tem uma oportunidade muito boa na sua frente, que é do seu caminho. E você não tem lucidez, você não acha. E você perde essa oportunidade. Então, quanto mais lucidez você tem, menos oportunidades você perde. E eu acho que tem muito a ver com esse tema do verbete, né, de periferia, que aí, quanto menos lucidez você tem, mais na periferia você fica. Perfeito. Então, eu acho que quanto mais você sabe o que você quer, quanto mais você tem essa determinação precoce assim, do que você quer para a sua vida, você aproveita muito mais. Né? Então, eu falei, pai, coloca essa frase aí que eu acho ela muito boa. Né? Porque é aquele negócio, né? Se você está obnubilado, você não vai enxergar, né? E aí entra naquela raiz, recim, né? Começa a fazer recim, amparo começa a te ajudar, teu parapsiquismo melhora, porque se você faz recim, são menos consciências patológicas ao teu redor, você começa a identificar mais e você começa a achar a tua proex, né? Porque perguntar para mim, você sabe o que você vai fazer? Eu falo, não sei, eu sei que eu vou dar o próximo passo. Então você vai dando o próximo passo e a tua proex ela vai se construindo aos poucos, né? Eu acho que são raras as pessoas que sabem realmente o que veio fazer aqui, né? Aos poucos você vai descobrindo. Você vai descobrindo. E também se você souber, eu acho que cadê aquele impulso, aquela motivação que você tem de ir avançando, né? E quando você vai, cheguei aqui, que legal. Calma que tem mais. Oh, legal. Se é proex, é tudo de bom. Essa frase não teria a ver quando a pessoa recebe um feedback e ela não assimila aquilo, não sabe porque não... Eu acho do feedback, eu acho que do feedback é aquela que eu falei do aberto reflexivo. Porque a prosêmica, se você começar, eu analiso muito a prosêmica, o caso do Village lá que ocorreu. Por que ocorreu aquilo? E não entrou ninguém, né?
Então, era um momento que os amparadores patrocinam, principalmente aqui, né? Aqui a prosêmica acontece toda hora. Se ficar atento, eles só faltam bater assim e falar, está entendendo? Né? Não é isso, Pedro? Ela acontece a todo instante. Então, se você perceber quem está se aproximando, entendeu? Porque, o que está falando, o que a pessoa está falando tem a ver com o contexto. Às vezes você não gosta, mas, opa, é um aviso. E tem o que eu também cito aqui, o triângulo, né? O que o amparo utiliza. O Jorge aqui, estou conversando com ele e falo, bom, ele não está acessando, passa para o Jorge me passa alguma coisa e eu consigo entender, mas se eu estiver aberto, se eu não estiver aberto, não adianta, né? Está na periferia, a pessoa não vai identificar, claro, quando aquele feedback é para ela, né? Não, eu estou na periferia ainda, mas a periferia... eu acho que você sai da periferia quando você começa a identificar que está na periferia e que você quer sair, você já está saindo. Né, Pedro? Aí é a gradação, aí você vai avançando. Porque se você for pensar, o EPICON está na periferia de quem? Do que está mais à frente. Não é isso, Pedro? Mas já não é uma periferia patológica. Né? Eu estou citando aqui a periferia patológica, mas a gente sempre está. Então, avançando, você vai avançando. Liquidou um trafar, está melhorando, vai indo. E vai listando e vai embora. Né? Se a gente for analisar, talvez, como a complexo centro do círculo, a ProEx pode ser uma elipse, que você vai indo e vai se aproximando. O problema da periferia é que você fica sempre na circularidade. E não vai. Demora, né? Demora. É o que o Pedro está falando. Você dá um passo, você vai se aproximando do centro, né? Vai se aproximando, até que você chegue e conclui. Eu cito aqui, agora já não me recordo, da circularidade e a... Onde que eu... Circularidade o que? O detalhismo? E o espiral aqui, ó. O crescendo circularidade conscienciológica, espiral proexológica. Perfeito. Entendeu? Que aí você sai e começa... Professor Luiz, em Fatologia, página 12, sexta linha de baixo para cima, o exemplarismo verbetográfico, pode comentar? É o fato que ocorreu no Village. Eu sabia. Eu fiquei sem jeito, não teve jeito. Ali eu fui jogado no mato. Mas por quê? Do rapaz, das condições dele, de já ter feito verbete, do conteúdo todo, que eu não vou citar, entendeu? Mas do conteúdo, a situação dele... Aqui, ó, esse livro aqui, ele mostra muito isso. Eu poderia estar Então tem gente aqui muito mais nova que defendeu mais verbete do que muito veterano, por exemplo. Então eu tenho um exemplarismo muito, no aspecto verbetográfico, muito maior. Então você pega, tem EPICON que defendeu poucos verbetes, tem EPICON que não defendeu verbete. Então você vê, a consciência ela é complexa. Sim. Nesse aspecto, a gente tem que somar todos esses exemplarismos para poder ajudar um número maior de pessoas. Mas específico aqui no verbete, foi o fato lá do Entendi, do mas você está certo. Isso reverbera, né? Sim, sim. Para a Fatologia, página 12, quarta linha de baixo para cima. O reconhecimento do amparo extrafísico do alto esforço evolutivo. Poderia ampliar? Isso você começa a perceber na tua psicosfera, nos feedbacks que você tem, na tua convivência, nas situações que começam a ocorrer. Entendeu? Porque o amparo quando vê que se você está se esforçando, ele também vai se esforçar para te ajudar mais ainda. Ele investe. Da mesma forma que ele cruza os braços e fala, o cara não quer nada, porque eu vou esperar. Não adianta ele forçar, né? Fazer estupro Mas quando ele percebe que a pessoa tem estofo e quer avançar, ele vai. Lógico que ele sabe como te orientar. E se você souber perceber, é o casamento perfeito, né? Tânia. Depois Alzira aqui. Luiz Cláudio, beleza, hein? Beleza, Tânia. Beleza de verbete, beleza de defesa, e aí eu tenho 3 questões para você, assim, para ampliar. 2 na fatologia, olha, na quinta linha, eu não sei se já fizeram, porque eu tive que dar uma saída. Na quinta linha, a conta de caderneta do passadão. Já perguntaram? 2 vezes, você é a terceira, mas vamos lá. Mas eu vou responder, Tânia, eu vou responder para você o seguinte, sabe qual foi o boleto bancário?
Sou eu quando eu apareci na tua casa. Peraí, como lá em casa? Quando fez Depois a gente conversa. Ah, tá. Ah, tá legal. Pois é. Aonde? Mas, Tânia, isso daí é o nosso passado. As coisas começam a vir para a gente e a gente se vitimiza. Mas vai ter que pagar, não tem jeito. E depois você tem que relaxar e começar a enfrentar para resolver essa situação. E quanto antes você resolver, você avança. Entendeu? Então, no meu caso, ficou muito claro. Eu passei muita vitimização e eu me auto-vitimizava das situações. Hoje eu entendo tudo o que ocorreu. E quando você começa a entrar nesse processo de entender, é um conteúdo, é uma riqueza tão grande que você começa a querer ajudar os outros a saírem daquela situação que estão, porque ainda não estão entendendo, estão naquele processo. Então isso te facilita muito. Então essa caderneta aí, ela é bem-vinda, esse boleto. Tá, e não precisa vitimizar, não é isso? A gente pode fazer, quer dizer, superar sem vitimizar, né? Sim, sim, esse é o ideal. Mas geralmente, né? Pegar um gancho com o livro agora do com professor alegria, César, né? que foi lançado, Anti-Vitimização. Anti-vitimização, Tem a ver com isso aí. daí. Né? Agora, outra questão. Até a Miriam me deu sugestão no dia, né, Miriam? Eu até anotei aqui. Sobre o boleto bancário? Não, é a antivitimização, aí eu também coloquei a autoexclusão, que não está no verbete, e o prejuízo evolutivo, que eu acho que daria, mas eu não sei como é que faz aí para... Vamos ver lá as outras questões. A outra questão é também na quinta linha, mas de baixo para cima. E talvez já tenha sido perguntada, a roupa antiga com cheiro de nova. O que é isso, Luiz Cláudio? Também já foi perguntado? Também. Vamos lá. Eu citei até a blusa que eu estou aqui, porque essa blusa aqui, hoje aconteceu um fato, mas eu não vou me estender, senão aconteceu um fato, porque no verbete da Pilar, no professor intermissivista, né? O professor Valdo chegou para mim e falou assim, mas você deveria estar sentada do lado dela. Eu estava ali em cima, né? E ela estava de blusa rosa também. Eu falei, não, eu estou em sintonia com ela, olha a blusa e tal. E hoje, quando eu fui, eu ia pegar uma blusa branca. E a rosa me chamou a atenção. Eu vou contar. A rosa não tem jeito. A rosa me chamou a atenção. E eu olhei para a blusa, e quando eu coloquei a blusa, eu tomei um banho de energia. Aí eu falei, nossa, que interessante, né? E não caiu a ficha. Aí eu fui preparar o lanche, aí até me emocionei, aí caiu a ficha. Aí me veio a imagem do verbete da Pilar, do professor Valdo, e tanto é que a Luísa iria sentar do meu lado. Aí quando eu sentei aqui, me veio, não, é a Pilar. Entendeu? Eu falei, Lúcia, senta do lado da Emânia. Então, essa blusa é uma blusa velha, mas hoje aqui ela é nova para mim. Porque você está renovado, está reciclado, e com isso, como o Pedro citou, ampliou, né, a tua psicosfera também muda. Então você pode estar do mesmo jeito, mas você por dentro você está renovado, a tua pensanidade, as reciclagens que você fez. E eu achei muito interessante o que ocorreu hoje e dentro do contexto. Mais uma, Tânia? Mais uma. Na ciclologia. Todos já foram perguntados? Já, mas vamos lá. E perguntaram completa ainda. Toda completa? Perguntaram então, de fio a pavio. Luiz Cláudio, por favor, o último ciclo. O último? O que você quer O ciclo sinérgico das etapas vencidas. O que você quer trazer assim de interessante, de ideia para esse ciclo cinético das etapas vencidas? Porque elas são eternas, né? Olha, por exemplo, hoje eu tô finalizando uma etapa. Eu estou sentado aqui, estou apresentando o meu verbete. Né? Então, é uma etapa. Né? É o primeiro. Então, essa é uma etapa. Por exemplo, eu ter completado o curso da verbetografia, qual era a minha dificuldade? Porque eu tenho facilidade para escrever, entendeu, Pedro? É a paciência de passo a passo, sabe?
e eu levei de boa a coisa, foi tranquilo. Então também foi uma etapa vencida, de ter a paciência e tudo. Então são várias etapas. Então eu estou na Côncio, eu tenho uma dificuldade, já melhorei muito, de convivialidade, de temperamento, eu estou aprendendo, então é outra etapa. Uma vai reforçando a outra, que é o ciclo. Você vai avançando, então uma vai ajudando a outra, né? Legal. Vai reverberando. Então acho que cada etapa, e você não pode colocar todas que você tem que resolver. Você pode listar e ver qual é a mais importante, qual é a mais que te incomoda, o que está pegando. Então vamos nessa que está pegando, vamos enfrentar. Resolveu, as outras vão ficar mais fáceis e você vai avançando. Quando você chega ao final dessas etapas, que você está chamando de etapas vencidas... Quando eu chegar? Quando você chega, você registra, você escreve uma página, uma UPM, uma página no máximo. Como que você pontua isso? Como que isso consolida? Tá, então eu vou falar de um trafal agora. Eu não faço isso. Eu não tenho por hábito registrar muita coisa. Eu tenho um processo mental muito forte. Sim, registro mental. Eu tenho um registro mental muito bom. E isso já não é de hoje. Eu tive confecção e às vezes eu fazia planejamento no Excel e eu não esquecia de olhar o Excel, estava tudo na minha cabeça. Agora, é um trafal, você tem que adquirir isso, porque nós vamos envelhecendo, você estuda neurociência, a memória, não dá para confiar em nada. Não, eu tenho muitas coisas anotadas, mas, por exemplo, essa específica que a Tânia está citando... Das etapas. Sugerindo... Isso, sugerindo, dando uma sugestão, né? Neta? É o quê? Está dando uma sugestão, né? Sim, sugestão. Eu estou dando uma sugestão. Certo, eu estou entendendo. Sugestão. Ok? Sugestão. Alzira. Boa tarde. Parabéns, Luiz, pelo seu verbete, está muito legal aí. Obrigado, Alzira. Ô, Luiz, você faz a transcrição de verbetes do professor Valdo, não faz? O quanto isso te ajudou para fazer esse verbete? Esse processo que ocorreu, da transcrição, que ainda está ocorrendo, não tenho feito isso agora por falta de tempo, mudou tudo, né? Mudou a minha visão, eu recuperei eu ampliou muito essa visão. E é num contexto geral. A facilidade de escrever, assim, eu tenho. Agora, está muito mais fácil, né? Porque está mais claro e é num todo, né? É o complexo todo. E a escrita, eu já sabia, isso é uma coisa que foi passada para mim, que eu tinha um caminho que era a verbetografia, né? E devido a essa facilidade e os temas que vêm, né? Então, isso eu estava logo querendo entrar com o primeiro para depois dar a sequência, mas isso me ajudou muito, em tudo. Respondi, Alzira? Porque ficar no aula pensando no professor Valdo tem todo o background disso aqui, né? Então, de tanto você ficar transcrevendo, as ideias vão fixando na sua paramemória, na sua memória. E isso facilita, é uma técnica interessante, né? Sim. Isso ajudou. Então posso aproveitar o ensejo? Pode. Posso? Então, disso surgiu a ideia, a inspiração do Amparo para a criação de um livro. E de todas as tertúlias do professor Valdo. E nós organizamos aí uma equipe para fazer esse trabalho. Já conversei, apresentei para o Fernando Barbaresco, para ver se o CEEC apoia. O Fernando já orientou para a gente conversar com mais pessoas. E a nossa ideia qual é? É pedir a todos que estejam interessados, nós vamos dividir de 100 em 100 verbetes. De cada um digitar o verbete, aí vai ter uma sequência de revisão, tudo, classificação. Você está falando da tertúlia em si? Das tertúlias do professor Valdo. E aí depois vai ter a classificação por temas. E com isso não vai ser colocado o nome de ninguém, só o professor Valdo, né?
E por quê? Porque com isso vai ter a facilidade da gente, de todos, acessarem o conteúdo organizado das tertúlias, que é imenso. Sim, e hoje, para você identificar, é mais difícil, a não ser que alguém te oriente, fala, assiste isso, assiste. Sim, porque tem tertúlias que, por exemplo, eu poderia estar aqui apresentando, e alguém faz uma pergunta e o tema e desviou, entendeu? Sim. Então, isso daí vai ser apresentado para quem quiser ajudar, e depois vai ser feito também uma parte de recorte de vídeo, que também está sendo, ainda vai ser pensado nisso, para gerar renda para o CAEC. Legal, beleza. Álver Betógrafo, em Tecnologia, página 13, poderia explicar a técnica da pergunta síntese em cursos conscienciológicos? Você já comentou, mas vale a pena repetir, né? Eu vou repetir a técnica. Isso daí eu comecei a utilizar no 40 Manobras de 2013, com o professor Mário, e eu perguntei para ele no final do curso, falei, Mário, me dá uma palavra só, como indicador, como síntese, né? E ele me citou a palavra perdão, e no ano seguinte, 2014, que foi em dezembro de 2013, ocorreu um fato de perdão muito importante na minha vida. E no ano seguinte, em 2014, eu perguntei novamente, ele falou coragem, ainda perguntei, coragem para assumir? Ele falou, é lógico, né? E eu estou assumindo aqui a minha ProEx, voltei para Foz do Iguaçu, as coisas estão caminhando, aconteceram várias coisas. E no ECP1 também fiz a pergunta e foi manipulação, né? E aí com isso, você fica atento, porque é uma palavra-chave, então não dá para desviar. Então você começa a focar. E quem te passou foi Amparo. Então cabe a você decidir o que vai fazer com aquilo, né? Professor Luiz Cláudio, em Parafatologia, página 12, terceira linha de baixo para cima. A compensação da psicosfera energética pessoal pode fazer a relação com o tema do verbete? Se você ficar na periferia, ficar só tomando banho da cachoeira, né? Assim, né? Pegando, né? E não aprofundar, ficar só no saudável, a tua psicosfera, a tua pensenidade vai ficar carregada dos assédios que você tem, das situações que você veio resolver e não está resolvendo, né? Então, isso vai prejudicar a tua psicosfera. E com essa psicosfera prejudicada, a tua pensenidade também vai estar prejudicada, que é o resultado da psicosfera, a pensenidade, né? E com isso você não vai avançar, vai ficar rodando. Então não tem jeito, acho que tem que tomar, tem que criar uma saia justa para você mesmo para poder avançar, né? Nisso. Legal. Álver Betógrafo, em Parafatologia, página 12, segunda linha. Poderia exemplificar a recusa à captação de informações dos amparadores extrafísicos? Essa recusa não é uma recusa explícita, né? É uma recusa implícita. Porque dependendo da manutenção do teu egão, do teu posicionamento, você automaticamente está recusando o que os amparadores estão te passando. Tem um filtro, pega só uma parte da informação, só aquilo que não vai dar muito trabalho, gosta, né? Só o que gosta, arruma às vezes argumentos lógicos para, né, embasar esse processo. Se vier um insight negativo, não estou assim não, estou melhor. Exatamente. Então é uma espécie de recusa, né, na prática, né? Às vezes eu vejo os amparadores falarem explicitamente por diversos modos e a pessoa às vezes distorce, né? Sim. Em Parafatologia, página 12, quarta linha. Poderia comentar a falta do indicador do viés parapsíquico proexológico? Daí eu também, já foi perguntado, né, Pedro? Já. Essa falta do viés, eu comentei, né? Isso daí é um tema de verbete que eu estou fazendo, já está quase pronto, e é você ficar atento a esse viés, o que é forte, o teu trafor parapsíquico, para você começar a identificar. E começar a dar atenção a ele. A partir do momento que você começa a dar atenção a ele, você começa a se conectar mais com o Amparo. E o Amparo, sabendo disso, que você está dando atenção, que realmente é aquele viés, e mesmo que você esteja dando atenção e não seja, o Amparo vai te ajudar a você identificar aquilo, porque você já está se posicionando.
E com isso a tua interlocução com o amparo vai ficar muito mais fluida, né? Vai ficar mais corrente. Isso daí vai te facilitar nas tuas reciclagens, nas tuas decisões, em tudo, né? E o bacana dessa abordagem é que o processo da ProEx ele não tem como ser desvencilhado do parapsiquismo. Sim. Em função da paraprocedência, do curso intermissivo, então realmente tem que ter essa conotação, né? Em Crescendologia, página 13, a primeira linha. Poderia abordar o desvio proexológico derivado do crescendo, autoengano conscienciológico, perda maxi-proexológica. Achou? Crescendologia, Achei, página achei. 13. Então, se você tiver autoengano, se a ProEx é o acerto, se você se enganar, você está fora da ProEx. Se você estiver fora da ProEx, automaticamente você está perdendo a Maxi ProEx. Uhum. E o bacana dessa abordagem é que a perda tende a ser maior. Porque uma ProEx individual, a auto-ProEx, está inserida nesse contexto Maxi proexológico. Então, às vezes, a pessoa tende a pensar, não, eu vou perder, se eu me desviar, isso vai ser um erro, vamos dizer assim, contido, ou vai ter um certo limite. Mas não é assim, porque tende a ter um processo grupal sempre associado. Então, um erro de repercute no grupo todo. Sim. Porque aquela pessoa que não vem, são vários outros que deixaram de vir, porque aquela era a senha dos outros. Muitos processos de ProEx têm relação com interprisões grupocármicas, que é o processo assistencial. Então, a nossa ProEx, ela não deve ser nunca encarada de modo muito individual. Até certo ponto ela é individual, mas ela tem sempre um contexto grupal, né, associado. Então, por isso que a perda é maxi-proexológica. É um cone, né, Pedro? Perfeito. Depois abre. Perfeito. Então, assim, a perda Então, as lamentações extrafísicas, muitas vezes, são em função do fato da pessoa não ter conseguido acessar, ajudar, né, poder, de algum modo, oportunizar, né, chances para as outras pessoas. Isso é um fato. Então, esse crescendo aí faz pensar nesse aspecto. O autoengano maior, às vezes, é esse, é confundir só a auto-proex achando que não tem essa conotação maxi-proexológica. Tem, Nilma? Parabéns aí, Luiz Cláudio. Obrigado, obrigado pela presença. Aí na página 13, você coloca um antagonismo, mostrando bem essa questão de duas etapas, né? Que uma já foi finalizada, né? E essa outra aí está começando, a questão do abandonador de ProEx e retomador de ProEx. Você falou em palavras síntese, você poderia falar a síntese para o abandonador de ProEx e uma para o retomador de ProEx? Está usando a sua técnica. A síntese para o abandonador de ProEx é falta de vontade. Não, mas desistência. A abulia, né? Seria a sídia que você botou aqui, ó. Pode ser. O dicionário também. E o retomador de ProEx, eu acho que é conscientização. Conscientização. Certo? Legal. Certo, obrigada. Nada. Eu achei interessante que ninguém perguntou. Só calma, ainda tem pergunta aí, cara. Desculpa. Ninguém perguntou o quê? O que você queria perguntar? Pedro, deixa eu perguntar primeiro. Vai lá, Humberto. Eu queria que você comentasse, que me parece estar diretamente relacionado à periferia, que é a página 13, efeitologia, segunda linha. O vazio existencial como efeito da permanência na periferia conscienciológica. Esse vazio existencial é o verbete da remissiologia do professor Valdo. É um vazio, né? Se você se mantiver na periferia, você não está na ProEx, né? Se você não estiver na ProEx e veio aqui para cumprir a ProEx, você está no vazio, você não preencheu aquilo que você veio fazer, né? Então, isso daí é inevitável. E que você queria complementar alguma coisa? Não, eu achei interessante que ninguém comentou
Ninguém? Está muito bem explicado. Então está resolvido. Mas o que é que vocês estão falando em código aí? A priorização, tenho certeza que é isso. A argumentologia, é isso? Terapeuticologia. Mas está bem completo. Está muito completo e bem explicado. Acho que não tem dúvida para ninguém. Fala, Cris. Na fatologia, já último. Na fatologia, na página 12, a segunda linha, a falta de recuperação de cons. Acha que isso pode estar influenciando justamente no tema da periferia, né? Que a consciência não consegue adentrar-se mais. Olha, eu acho que a pessoa que está na periferia, ela está na conscienciologia. Então, acho que a falta de recuperação de cons, ela tem a ver com a falta de vontade de recuperar. Porque tem tudo na mão para fazer isso. Então, eu acho que se a pessoa tiver vontade e parar para refletir e ouvir as heterocríticas, os sinais, o que falam nas dinâmicas, nos cursos, porque não adianta você fazer curso, e depois você continua na mesma. É o que eu chamo de gap teático. A teoria está desse tamanho e a prática pequenininha. Então, eu acho que essa recuperação você vai avançando conforme você for se auto-enfrentando. E aí você vai começar a avançar e você vai ter surpresas agradáveis. E cada um com a sua característica, a sua singularidade naquela base da lei da PROEX. Né? Se a pessoa olhar aquelas 14 leis ali, ela consegue identificar, acho que eu estou entre essa e essa, ou junta essa e essa, e aí começa a criar um caminho. Bacana. Obrigado a você. Pessoal, está no nosso horário. Eu queria agradecer a presença de vocês, agradecer ao Luiz. Esperamos os próximos, né, com muitas histórias de autossuperação para poder ajudar as pessoas. E realmente tem um trafor da escrita, vamos acelerar esse processo da verbetografia. Tá, okay? Obrigado. Agradecer também os teletertulianos e chamar os comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 34 assinaturas no livro de presença, 26 perguntas presenciais e 17 perguntas respondidas online. Hoje teremos 4 recados. A Hermânia com colóquio consciencioterápico, a Isabel com vídeo conscienciograma, cosmoeticograma, a Gisele com acoplamentarium e a Rosa Nader com programa verbetografia. Boa tarde. A OIC convida você a participar do colóquio consciencioterápico nesse domingo, dia 7/2/2016, às 15 horas na OIC, com o Epicom Nário Takimoto. O colóquio são debates relacionados à consciencioterapia. E o tema desse final de semana vai ser itinerância consciencioterápica. Esse evento é gratuito, nós esperamos você lá. Olá, pessoal. A IC Cosmoetos convida a todos para o vídeo cosmoeticograma com o professor Regson Alves. É uma atividade gratuita e que vai acontecer no discernimento na sala 104. O filme é O Jogo da Imitação. É um filme relativamente novo, de 2014, e é do gênero biográfico e drama. O debate é sobre o dilema cosmoético com base em trecho do filme. O objetivo é analisar critérios cosmoéticos que usamos na tomada de decisões em situações de conflito. Contamos com a presença de vocês, é no dia 13/2, no sábado, das 15 às 16h30. Obrigada. Boa tarde. Gostaria de convidar para o acomplementário que vai acontecer nesse final de semana. Nós temos os EPICONs do CIDAL e professor Hernani Brito. É um acomplementário especial porque é uma parceria com a Unescom. Então, o tema vai ser a escrita. Esperamos vocês. Boa tarde a todos. O meu convite é para quem quer escrever verbete e participar da enciclopédia da Conscienciologia. A gente vai abrir uma turma do programa Verbetografia, EAD, totalmente EAD. Então, as pessoas que moram fora de Foz do Iguaçu têm condições perfeitamente de acompanhar o programa.
Ele vai começar no dia 25 de fevereiro e termina no 19 de maio de 2016. Ele se constitui com aulas, vídeos já gravadas, que ficam disponíveis para vocês baixarem, assistirem quando vocês quiserem, e uma aula online semanal durante esse período, para a gente fazer o acompanhamento da elaboração da escrita do verbete, de tal modo que, no final dos 3 meses, se a pessoa participar assiduamente, né, semanalmente, enviando as suas tarefas, ao final dos 3 meses, ele já está com o verbete pronto para enviar para a equipe de revisão de verbete finalizar a revisão e marcar a defesa do verbete aqui com vocês. Tá certo? Então, o convite está aberto para todos vocês. Qualquer dúvida, entre em contato com verbetografia@enciclosapiens.org. O I é com Y e com 2 S, o Sapiens, tá? Enciclosapiens.org. Para fazer suas inscrições, entrar em contato com a recepção do CAEC pelo telefone 45, código de área 3525-2652, ou pelo e-mail caec@caec.org. Tá bom? A gente aguarda todos vocês. Obrigada. Para amanhã, teremos o verbete Aprendente de Línguas, especialidade Comunicologia, e a verbetógrafa Beatriz Sea. Muito obrigado a todos e uma boa tarde.